Olá a todos vocês. Bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo referente à série Dificuldades Textuais do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 32, do verso de número 14. Deus muda de ideia. Você já viu muito texto da Bíblia aí dizendo que Deus fez o mundo e se arrependeu, que Deus fez o homem e se arrependeu de ter feito o homem, que não era para ter feito o homem. Enfim, Deus muda realmente de ideia. Então, Êxodo 32, capítulo 32, verso 14, dá a entender de que Deus muda de ideia. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo estava ao pé do monte adorando um bezerro de ouro que tinha construído. Quando Deus instruiu Moisés a descer até eles, o Senhor lhe disse que os consumiria, fazendo de Moisés uma grande nação. Moisés, porém, ao ouvir isso, suplicou ao Senhor que abrandasse a sua ira. Versículo 14 diz: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera, de haver de fazer o povo. Então Deus se arrependeu de ter feito o povo. Isso quer dizer, então, que Deus mudou de ideia? Lá, entretanto, em 1 Samuel capítulo 15, verso 29, Deus diz que não é homem para que se arrependa. E em Malaquias capítulo 3, verso de número 6, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Ainda no Novo Testamento, Deus demonstrou a imutabilidade do seu propósito. Em Hebreus capítulo 6, verso de número 17, que diz que eu sou o Senhor e não mudo, fazendo o juramento. Afinal, Deus muda ou não muda de ideia? Deus realmente se arrependeu de ter feito o homem ou não? Deus é um Deus que fala uma coisa hoje, daqui a pouco ele diz outra? Bom, tem de se sustentar enfaticamente que Deus não muda, tá? Você pode ler lá em Malaquias capítulo 3, verso 6 e Tiago capítulo 1, verso de número 17. Ele não muda de ideia, nem sua vontade ou natureza. Então, se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus falou, ele vai sustentar aquela mesma palavra. Se Deus falou, ele não vai mudar a opinião dele. Mas há vários argumentos que demonstram a imutabilidade de Deus. Vamos considerar apenas 3 para o vídeo não ficar muito longo, ok? Primeiro, para que alguma coisa mude, algo tem que ser feito numa ordem cronológica. Tem de haver um ponto antes e um outro ponto depois da mudança. Ou seja, quando você muda um móvel de lugar, ele tem que estar em determinado lugar. Aí você tira aquele móvel dali e passa para um outro canto. Olha, eu acho que não ficou muito bem aqui não, acho que é melhor voltar para onde estava. Então você pega o móvel e coloca no lugar. Quantas vezes você já fez isso? Muitas das vezes. Apenas estou usando a figura do móvel para você entender, tá bom? Então, tem que haver um ponto antes e um outro ponto depois da mudança. Tudo que passa por um antes e um depois existe no tempo, que é o passado e o presente, ou o presente e o futuro. Porque a essência do tempo é vista pelo progresso cronológico de uma situação anterior para uma posterior. É uma que o móvel estava em determinado lugar, agora eu tirei ele dali, coloquei para esse lado de cá. Eu não gostei, eu peguei ele e retornei para o lugar de novo. Então eu tenho um presente, eu coloco no futuro, e depois do presente agora que se tornou futuro, ele agora volta para o passado, que era o presente. Logo, ele não pode mudar, porque a mudança necessariamente envolve um antes e um depois. Segundo, toda mudança é para uma situação melhor ou pior, pois uma mudança que não faça diferença que não é uma mudança. Ou alguma coisa necessária obtida, a qual anteriormente não se fazia presente. O que é uma mudança para melhor? Ou alguma coisa que se tem, o que é necessário é perdida. O que é uma mudança para pior? Mas se Deus é perfeito, ele de nada necessita, portanto, ele não pode mudar para melhor. E se Deus fosse perder alguma coisa, então ele não permaneceria perfeito. Portanto, ele não pode mudar para pior. Assim, Deus não muda. Terceiro, quando alguém muda de ideia, é porque recebeu uma nova informação, da qual não tinha conhecimento anteriormente, ou porque as circunstâncias mudaram de forma
a requerer uma atitude ou uma ação diferente. Entendeu? Nesse caso aqui, talvez você esteja pensando, mas e a onisciência de Deus? Né? Se está mudando para algo que a circunstância anterior não saiu bem como eu pensava que seria, como a questão do móvel, que eu mudei de lugar, mas não sei se ia ficar bom, só ia ficar bom se eu fizesse essa mudança. Então Deus, sabendo de todas as coisas, como é que de antemão ele não sabia disso antes de mover determinada coisa? Presta bem atenção. Deus sabe e conhece todas as coisas, mas o homem não. A Bíblia diz que o homem estava só e não tinha um ser igual a ele. Então o que Deus fez? Fez uma mulher de acordo com o que ele queria. E ele diz, esta sim, a carne da minha carne. Ficou legal, ficou muito bom. Mas quando o homem pecou, que ele comeu o fruto do proibido, a primeira coisa que ele foi questionar foi Deus. Olha, a mulher que tu me deste aí. Quer dizer, eu estava sozinho, estava tranquilo. Tu me deu uma mulher, o que aconteceu? Quer dizer, o homem já mudou de ideia. Não que Deus não soubesse disso. Deus sabe sim. Mas cabe ao homem saber se é realmente aquilo que ele quer. Então, quando Deus muda de opinião, quer dizer que Deus se arrependeu do homem, ele está falando no sentido figurado, como se o homem, que sendo a imagem de Deus, se arrependeu. Então, mas se Deus mudou de ideia, ele não pode ser porque ele ficou sabendo de qualquer nova informação que desconhecia anteriormente. Porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Isso você pode ler lá no livro de Salmos 147, verso 5. Portanto, tem de ser porque as circunstâncias mudaram e demandam atitude ou ação diferente. Ou seja, Deus agora teve que se adaptar às questões da decisão do homem. Porque o homem mudou, o homem se arrependeu e Deus agora vai se adaptar às circunstâncias dele. Mas se as circunstâncias mudaram, isso não significa necessariamente que Deus tenha mudado de ideia. Significa apenas que, como as circunstâncias mudaram, o relacionamento de Deus com a nova realidade ela é diferente. Ou seja, agora o que Deus vai fazer com o homem? Tecnicamente, o homem fez Deus de bobo. Ele estava sozinho e ele pediu uma mulher. Deus deu uma mulher para ele e agora ele começa a criticar Deus. Então Deus agora tem que mudar a sua moda de falar com o homem. Mas se as circunstâncias mudaram, isso não significa necessariamente que Deus tenha mudado de ideia. Isso significa apenas que, como as circunstâncias mudaram, o relacionamento de Deus com a nova realidade vai ser diferente. Porque as circunstâncias de Deus não mudaram. Deus é a mesma coisa ainda. O que muda é o homem. Quando Israel estava de pé no monte, envolvido na adoração ao ídolo, Deus disse a Moisés que a sua ira estava ardendo contra os filhos de Israel e que ele se dispunha a destruí-lo no juízo. No entanto, Deus escolheu Israel para ser o quê? A sua cidade santa, a sua geração eleita. Mas o homem, limitado a certas coisas, mudou de opinião. Então Deus tem que mudar de opinião em relação a ele também. Assim, quando você cria uma criança que você ama ela, você dá carinho, dá amor, e quando a criança faz uma coisa errada, você muda a atitude com a criança. Você chama a atenção dela, você bate nela, você coloca ela de castigo. Você mudou a sua forma de ver a perspectiva da criança. Mas isso não quer dizer que você não deixa de amar ela. Então é nesse sentido que Deus muda. Entretanto, quando Moisés intercedeu por eles, as circunstâncias mudaram. A atitude de Deus para com o pecado é sempre a ira. Mas a sua atitude para com aqueles que invocam é sempre de misericórdia. Antes de Moisés orar por Israel, ele estava sob o juízo de Deus. Porém, a intercessão de Moisés pelo povo de Israel levou-nos a ficar sobre a misericórdia de Deus. O Senhor não mudou. O que mudou foram as circunstâncias. Então, a linguagem empregada nessa passagem é chamada de antropomórfica. É semelhante a uma pessoa que, movendo-se de um lado para outro, diga: agora a casa está à minha direita. E depois, agora a casa está à minha esquerda. Como, por exemplo, esse lado de cá é o meu lado direito. Esse lado de cá é o meu lado esquerdo. Mas eu olhando para a câmera, que a câmera pega um reflexo meu ao contrário,
o meu lado direito que eu estou apontando para a câmera é o lado esquerdo, porque ela está no inverso. Então isso se dá muito pela perspectiva de quem vê. Então essas afirmações não querem dizer que a casa se moveu. É que a linguagem sob a perspectiva de alguém está descrevendo que a pessoa mudou a posição em relação àquela casa. Quando Moisés disse que Deus se arrependeu, essa foi uma forma figurativa de descrever que a intercessão de Moisés teve êxito em mudar o relacionamento do povo de Israel com Deus. Ele tirou a nação do juízo de Deus e a trouxe para a misericórdia de sua graça. Deus não muda, nem muda de ideia, nem de vontade, porque a sua natureza é imutável. Deus é Deus ontem, Deus é Deus hoje, e Deus continua sendo o Deus ainda de amanhã. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha tirado essa dúvida da questão de Deus. Talvez você tenha visto, poxa, mas Deus muda de ideia? Eu já vi isso muito no texto bíblico. Então agora você já tem uma resposta clara e objetiva dentro dos textos bíblicos. Tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos então numa próxima aula.